O filho do Marcola vai explicar por que ele foi para o hospital. Vamos acompanhar aqui. A polícia montar um aparato de guerra na última quinta-feira para levar Marco Williams Herba Camacho, o Marcola, ao hospital de base de Brasília, Lucas Camacho, o filho do traficante, explicou nesse domingo o que fez o pai precisar de atendimento médico. Confira. Aí, rapaziada, perante aquela situação lá que tá acontecendo, que meu pai foi no hospital, muita gente tá me mandando mensagem perguntando se ele tá bem, se eu tô bem também. Nós estamos bem, entendeu? Ele tava jogando bola, ele zoou o joelho, machucou o joelho e ficou 2 meses com o joelho machucado lá na unidade, entendeu? Aí depois de 2 meses com o cara com o joelho quase quebrado, os caras pegam e levou ele no médico agora. Aí pegaram, gravaram esses vídeos aí e deixaram todo mundo doidinho. Só que é o seguinte, ele tava machucado, entendeu? Já melhorou o joelho, tá... Melhorou é uma palavra muito forte, mas tá melhorando o joelho aí. E é isso, tem que ficar em repouso, os remédios ele já tomou, as paradas ele já tomou. E é mais pra quem se preocupa, pra quem tá se preocupando, me mandando mensagem perguntando como que ele tá suave, entendeu? Tá melhorando, meus amigos. E vambora, muito obrigado aí pelas mensagens de apoio que vocês estão mandando, só pra esclarecer que tá tudo bem, fechou? Muito bem, então, segundo o próprio filho do Marcola, ele foi lá jogar um futebol na penitenciária e acabou lesionando. Isso era uma coisa que acontecia com bastante recorrência, o cara se machucar, por exemplo, jogando bola na cadeia e ter uma dificuldade muito grande de conseguir um atendimento, porque tem a enfermaria dentro do sistema prisional, e aí a gente tem que trabalhar aqui várias linhas, né? Por exemplo, existe uma enfermaria para o CDP, existe uma enfermaria numa penitenciária e cada uma às vezes vai ter uma dinâmica. Existe também a enfermaria dentro da prisão federal. Enfim, só que existem situações que são mais graves que a enfermaria da unidade prisional não consegue atender de forma adequada. Por questões lógicas, né? Por questões de equipamento, por questões até mesmo de profissional, de não ter um médico adequado, porque na maioria dos casos são enfermeiros que estão ali prestando um atendimento preso. Então essa é uma situação que acontece com muita frequência no sistema prisional. Uma situação que me traz, assim, uma reflexão, tá? E aqui eu proponho, talvez um dia o filho do Marcola assista esse vídeo aqui, eu trago uma reflexão que eu julgo ser pertinente, tá? É uma visão, não é uma verdade, não é a verdade absoluta, ok? Mas normalmente quando uma pessoa ela é filha de um criminoso, de um traficante, eu acho que o filho teria, não é uma obrigação, mas teria que refletir sobre esses trejeitos mais amalandreados. Porque o pai dele, o Marcola, ele é um cara muito mais polido. Ele não fala muitas gírias. Quando você assiste, por exemplo, uma entrevista, não uma entrevista, mas uma audiência dele, quando você vê a postura, não é uma postura amalandreada. Contratei ela, acho que por 2 vezes, para que arrumasse um médico para mim aqui na região, porque eu tinha fraturado meu braço lá em Venceslau jogando bola. Eu estava 5 dias sem atendimento médico e o Estado não estava fornecendo atendimento, eu com o braço fraturado, e eu precisava de tratar esse ferimento. Aí me indicaram ela e eu contratei, paguei ela e ela trabalhou para mim para contratar um médico. E os filhos, muitas vezes, por uma questão de aceitação, uma questão de grupo, uma questão ali de querer, entre aspas, chamar a atenção, fica com esses trejeitos mais amalandreados, que no meu ponto de vista eu acho feio. Eu não acho bonito, justamente porque a sociedade não entende. Ah, mas é a minha comunidade, mas é isso, isso e aquilo, tudo bem. Aí entra numa questão um pouco mais aprofundada, que seria a questão de você estar pertencendo a um grupo, de você se sentir aceito naquele grupo. Porque na minha comunidade a gente fala desse jeito, é isso mesmo, e pai e tal. São visões, é muito complicado, a gente tem que ter muita delicadeza ao tratar desse tema. Por exemplo, eu passei pelo sistema prisional, e no sistema prisional você tem uma carga de vocabulários, você tem uma carga de manias, que de uma certa forma você acaba ficando contaminado. Então você sai com gírias da cadeia, você sai com comportamentos, porque é repetição, você vê aquela situação e acaba também aplicando. Até hoje eu ainda tenho alguns tiques, eu tenho algumas manias, é muito difícil se libertar disso. Mas eu acho que, sinceramente, o filho do Marcola, se eu pudesse dar um conselho pra ele, se liberte dessas gírias, tente buscar ser um jovem mais polido com as palavras. Já vai sofrer e sofre muito preconceito social, porque normalmente as pessoas têm a concepção de que filho de peixe, peixinho é. Então já existe uma carga
que a sociedade coloca nas costas dos filhos e principalmente nas costas desse jovem, eu acho que ele deveria nadar contra a maré. Acho que ele deveria criar uma outra forma de se comunicar mais adequada, mas essa é a minha visão, quero ouvir a sua visão. O que você acha? Até porque isso é uma questão que acontece e atinge muitas famílias, né? Muitas vezes a sociedade não sabe separar o cara que praticou aquele crime da família. Há muitas famílias que acabam pagando a pena de forma paralela porque os policiais penais, a sociedade de modo geral, acaba estendendo a pena para a família, que é um absurdo. Mas é a realidade social que nós vivemos. Tá bom? Essa era a informação de hoje, tá esclarecido porque Marcola foi parar num hospital, gerou mó barulho também no meu outro vídeo que eu deixei gravado falando sobre a ida dele ao hospital. Muitas pessoas falando que não concordava porque o trabalhador não tem esse tipo de atendimento, então sempre aquela questão. Por que os trabalhadores não reclamam do atendimento excepcional que político recebe, que muitas vezes estão ali amparados por um médico particular, amparados por um plano de saúde de 5 estrelas? Aí não há uma revolta social, aí não existe ninguém contestando. Mas quando se trata de uma figura como Marcola, que teve a necessidade de um atendimento na rua, num atendimento do hospital, gera mau barulho, aí todo mundo fica revoltado, mas não existe a mesma revolta quando o Bolsonaro vai num hospital particular, quando o Lula vai para um hospital particular, quando um deputado federal vai para um hospital particular, aí não faz barulho nenhum, aí tá tudo normal, tá tudo tranquilo, aí o povo pode se lascar. Não tem problema, meu político recebendo um bom atendimento, tá tudo bem. Eu só não aceito que Marcola receba um atendimento, mas o meu político pode ter um atendimento 5 estrelas. E mesmo assim eu continuo me lascando aqui na fila de hospital. É de uma burrice, desculpa, é isso. É de uma burrice extrema. Se você quer igualdade, que você aplique esse raciocínio de modo geral. Que a sua contestação, ela seja também para os políticos, também para pessoas privilegiadas. Que você lute de forma, pelo menos, honesta intelectualmente falando. Beleza? Essa é a minha visão, esse é o meu ponto de vista. Mas coloca aqui abaixo qual que é o seu comentário. Até o nosso próximo encontro. Valeu!